E em cima disso que você está falando, o que chama atenção é o seguinte, ó, campeão paulista em 2003, jogou 100% dos jogos, 11 dos 11. Campeão do torneio Rio-São Paulo, jogou 19 dos 19. Campeão da Copa do Brasil, jogou os 11 dos 11. Campeão da Copa do Brasil de 2002. Campeão paulista de 2001, jogou 17 dos 19. Quer dizer, jogou quase todos os jogos. Se jogou 17 dos 19, foi aqui por lesão, não foi por cartão, provavelmente, né? Então, é um cara que que marcava, que se apresentava. Fala aí, ô Zé Ruela, tá vendo o vídeo? Tá gostando do vídeo? Não deixa de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Ajuda nós aí, meu garoto. Mas isso que você falou da falta, né? Você era um cara que chamava a responsabilidade, que era o cobrador de falta, para falar especificamente sobre aquela final do torneio Rio São Paulo, que ficou marcado, é um gol de falta histórico do Corinthians, ali em cima do Rogério Ceni. O que você se recorda daquele lance? Como é que o jogador, quando é um especialista na função, que é o seu caso, quando põe a bola... Porque o Marcelinho fala muito isso. Eu ponho a bola com o bico da bola para lá, eu olho para a bola, eu converso com a bola. Parece ladainha conversa, mas na cabeça do jogador, a concentração naquela hora ali é importante, é fundamental, né, Rogério? Não, sem dúvida, foi aquilo que eu falei. Não adianta, por exemplo, você ter 3, 4 jogadores em cima da bola. É um de pé direito e um de pé esquerdo. Ponto. Se decide ali, sabe quem é que está mais confiante. Igual falando nesse lance em si da final, ali estava propício, de repente, para um pé esquerdo. E o Ricardinho estava perto da bola. O Renato estava um pouco mais distante, depois ele pega, sai, passa, vai na frente da barreira para tampar a visão do Rogério Ceni. E ali eu estava confiante. Eu falei pro Ricardo, deixa que eu bato. Que bati e fiz o gol. Porque ali é mais pro esquerdo mesmo, Era pé esquerdo, né? A curva sai, ela vai fugindo do goleiro em direção ao gol. Ali, a minha bola, ela vai, faz a curva, ela sai por fora da barreira, mas a tendência dela é em direção ao goleiro, né? Porque o goleiro tava do lado de lá, ela fazendo a curva, tendência é em direção a ele. A do Ricardinho, pé esquerdo, geralmente ela vai fugir do goleiro. E para quem tá com dúvida desse lance, tem o gol do Rogério aí nas nossas mídias sociais, no Instagram, tá o gol do Rogério narrado. Aliás, gol histórico. E eu e Fabrício Bosio estávamos... A gente acho que não tinha bebido nada aquele jogo. Mas o cara que tava atrás da gente, pelo amor de Deus, hein? O cara tava numa sede. Nossa Senhora. O cara tava meio azedo já, pra ser bem sincero. O cara tava meio azedo. Desses 4 títulos que eu citei aqui, qual é o título marcante? Qual é aquele que você se recorda? É esse aí do Rio São Paulo mesmo? Tem a Copa do Brasil também? Eu falo esse do Rio São Paulo pelo gol. Mas o primeiro a gente nunca esquece, né? E principalmente da maneira que foi o Campeonato Paulista de 2001. Nós iniciamos o campeonato mal também, Campeonato Paulista. O treinador, eu acho que era se não me engano, eu acho que era o Dario Pereira. E iniciou o trabalho, Dario Pereira. Quem começou, né? Aí depois veio o Vanderlei. O Lucha foi. Veio o Vanderlei e a gente deu a volta por cima e conquistou o título de 2001. Falando em 2001 e o Vanderlei Luxemburgo, o que aconteceu naquela semana da final da Copa do Brasil, hein, Rogério? Porque o Corinthians foi campeão paulista e poderia ter sido também campeão da Copa. Campeão na Copa do Brasil, era mais tímido que o Grêmio, abriu 2-0 no placar no Olímpico, aí depois toma 2 gols do Luiz Mário, o Maurício acaba falhando em um dos gols. O que aconteceu naquela semana entre o primeiro e o segundo jogo? Cara, a semana tava tranquila, a semana tava boa. Fizemos um grande jogo lá, como você mesmo citou, ganhando o jogo lá de 2-0, né, para trazer aquela vantagem. Vinha campeão, praticamente. Aí o Luiz Mário acertou um chute lá de fora da área, que era a especialidade dele, né, finalizava muito bem de média e longa distância, e aí eles acabaram empatando o jogo, e mesmo assim, um empate trazendo para dentro de casa, eu acho que se nós tivéssemos mantido o nosso jogo no Pacaembu, eu acho que as chances seriam bem maiores. É que naquela época se jogava as finais mais no Morumbi mesmo. Ainda. Mas jogava quando era com o Clube Paulista, né? Se jogava no Morumbi. Mas o Pacaembu por causa de divisão de torcida, aquela história toda. Então, mas o Pacaembu sempre foi a casa do corintiano. Sempre foi a casa do Mas você não acha que aquele suposto rolo, vamos colocar na suposição, da mulherada na concentração, Luxemburgo ficou bravo, aquilo de certa forma não atrapalhou o ambiente do jogo ali? Porque assim, na época que se concentrava, acho que hoje também, geralmente se fecha um andar do hotel só para jogadores. Jogador
Na época do Corinthians era assim, ali no hotel, ali, pode falar o nome? Pode falar. Que a gente concentrava perto da Paulista, era o Crown Plaza. A gente concentrava ali. O que acontecia? Era um andar só nosso, era o segurança na porta, o quarto de segurança era na porta do elevador, e não... chegava parente lá, saía do meu quarto. E era rigoroso batia isso? o rádio lá pro segurança de baixo. Ó, o Rogério tá descendo o elevador. Se não chegasse no térreo, aí já dava confusão. Uhum. Então, chegava lá no térreo, chegou aqui, pô, batia o rádio Porque tinha malandragem, os caras paravam no meio, é isso? Então, se parar no meio, o cara fica ali, pô, porque eram 3 seguranças que viajavam com a gente. Então, geralmente fica um na recepção, um ou outro, ou 2 lá embaixo. Que era o Chicão, né? O tio Chicão, o Tim Maia. Tinha o Tim Maia? Não, o Tim Maia eu não peguei, não. Já tinha eu lembro que tinha o Chicão, mas não lembro quem eram os outros. E, enfim, aí, nesse hotel que a gente concentrou na época, era tudo espalhado, porque era flat. Aí era flat. Não teve tudo controle. Espalhado. Aí, meu irmão, aí a goleirada foi pra cima. Dizem que houve esse burburinho, mas enfim. Aí os caras deram as cobras. Porra, às vezes o Marcelinho foi levar um ingresso pra alguém. Porque o Marcelinho gosta de levar um ingresso pra turma aí. Ei, Marcelinho, meu parceiro, adora, né? Pô, tá entre louco. Um e outro jogo da final. Aí o Vanderlei ficou desesperado, começou a bater no quarto de todo mundo. E todo mundo nos quartos já. Será 1h da manhã fazendo reunião, ligando nos quartos. Fez a ronda. Fomos pro quarto, acho que foi do Marcelo até. Fomos pro quarto do Marcelo lá, todo mundo lá. Que eu sei que tem jogador e não sei o que, com mulher e bababá. E todo mundo dormindo já nos seus quartos. Já era 1h da manhã. A gente jogar às 4 da tarde. Isso foi no sábado? No sábado já, no dia do jogo. Domingo, sábado pra domingo já. 1h da manhã. 1h da manhã. O Lucha cobrando todo mundo. Todo mundo. Aliás, estávamos lá também, né? Também estávamos. E aí o Lucha cobrando geral. Aí ele reuniu todo mundo. Ele ligou no quarto de todo mundo. Todo mundo, reuniu. Ou ele tirou todo mundo dos quartos? Levou todo mundo pro quarto do Marcelo. Putz, Irene. 1h da manhã. Vem aqui. Foi todo mundo lá pro quarto do Marcelo. Era o Marcelo e André Luiz na época. Aí foi todo mundo lá pro quarto lá, aquela confusão toda e enfim. Aliás, você também estava naquela não sei se acho que naquela confusão do Marcelinho com o Ricardinho que juntou uma turma. Tava. Como é que foi aquela história lá? Que os caras queriam ferrar com quem mesmo? Não, isso aí foi o seguinte, nós estávamos em Extrema, né, numa intertemporada. O treinador, acho que era o Vanderlei. Era o Vanderlei na época. E aí e não chegava a contratação. O pessoal meio que falando que precisava contratar, enfim. E o Marcelo soltou, acho que precisa contratar. E o Vanderlei e o Marcelo sempre se estranharam, né? E aí o Marcelo foi chamado para vir aqui em São Paulo. Porque ele tinha que parar com esse negócio. Contratação quem resolvia era a diretoria. Pá. Porque ele forçava a barra, né? E ele veio em São Paulo. Aí chegou lá ele voltou pro hotel, chegou tarde da noite lá e começou a gritar. E tem traíra no grupo, que não sei o que, tem traíra, blá, blá, blá. E aí dormimos, no dia seguinte fomos pro treino, de manhã. Aí o Vanderlei me chamou, aí chamou o Batata, pegou e falou, Marcelo foi chamado lá, acho que era o Roque Cittadini na época, né? Chamou ele e deu-lhe uma dura nele, porque ele não tem que ficar falando esse negócio de contratação, isso aí tem que deixar para a diretoria, enfim. E aí vai querer fazer reunião com vocês. Aí, pós-treino, fizemos uma reunião nossa lá entre nós jogadores. Aí começou, Marcelo, tem traíra no grupo. Aí eu, Marcelo, mas fala quem é o traíra então, a gente precisa se resolver aqui. Não, tem traíra, o cara precisa se manifestar aí. Aí o Batata, Marcelo, mas tem que falar quem é o traíra, Fala aí quem é o traíra. Não, eu sei que tem traíra aí. E era o Ricardinho. Aí o Ricardinho pegou e falou, Marcelo, mas tem que falar quem é o traíra. O Marcelo ficou nervoso, levantou, pegou a cadeira e jogou assim, tem traíra nessa porra aí, caralho, não sei o quê. Levantou e foi embora. Logo depois que o Ricardinho falou, ele fez isso. Aí ele fez isso. Aí meio que acusou. E aí deixou meio que no ar, né? Aí todo mundo parou, ficou assim... Acabou, fomos pro almoço, todo mundo almoçou e resenha, treinamos à tarde também e acabou o assunto, morreu ali, entendeu? Não deu em nada, enfim.
Mas foi isso aí. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Aliás, a vaidade é uma coisa... Aliás, tem em todas as áreas, né, de atuação, em todas as profissões, tem o lance da vaidade. A vaidade pega. Eu acho que o jogador de futebol que está sempre exposto também, essa lance da vaidade é muito forte, né? Você acompanhou muito problema, você viu muita vaidade no futebol, né? Talvez seja o grande mal do futebol até hoje em dia. Cara, assim, na época tinha essa situação do Ricardo com o Marcelo com o próprio Vanderlei, entendeu? Mas entrava em campo, os caras resolviam, né? Eu peguei o grupo também que tinha um pouquinho, que era a época do Palmeiras, que tinha tinha Júnior Baiano, tinha o Zinho, e os caras foram tudo criados juntos na época de Flamengo, já viu Paulo o respeito, Paulo Nunes. E aí, mas tinha aquela coisinha assim, né? Às vezes, eu andava com o Júnior Baiano e os caras meio que ficavam. Era eu, Júnior Baiano, o Alex, Roque Júnior. O Júnior Baiano dava mais atenção para os mais novos, né? E aí, às vezes, o Zinho ficava meio assim, porque achava que tinha que estar mais com ele. Mas é coisa Zinho, abençoado. De grupo, cara. É coisa de. E o Baiano sempre deu moral assim para os mais jovens. Então, a vaidade existe. Queira ou não queira, ela existe. Hoje eu vejo aí no Corinthians também esse negócio com o Memphis. Já começou o burburinho, falar que ele já está querendo